Peço que a igreja estenda suas mãos para cá, vamos estar orando. Aleluia, sabemos que Deus já colocou a palavra em seu coração para que nos ministre nessa noite. Aleluia. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui está teu servo, Senhor Jesus, nessa noite, que vai ministrar a sua palavra aos nossos corações. Sabemos, Senhor, que tu já colocou a palavra no coração do teu servo, tu já colocou ele, Senhor. Usa, Pai, poderosamente o teu servo em tuas mãos, como sempre tem usado, Senhor. E fala conosco, ó Pai querido. Nós te agradecemos assim. Aleluia, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com a igreja do pastor André. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite para junto nós adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 17. Vamos refletir, aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 17. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos acharam, diz amém. Que diz assim então: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vós reuni na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Aleluia. E a quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vós direis: louvar vós eis? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ao partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não tão poucos o que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus,
quando vos reunir para comer, esperais um pelo outro. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu a ordenareis quando for ter convosco. Amém? Toma seus assentos. Aleluia. Meus amados irmãos, todos conhecem esta palavra, e quando se fala em Santa Ceia, aleluia, nós se falamos, aleluia, em comunhão. Quando se fala em ceia, geralmente as pessoas procuram final de ano, né, para fazer a ceia, né? Aleluia, que é um costume aí do mundo, costume do povo, a se reunir entre os irmãos, a família, e fazer aquela ceia. E as pessoas, aleluia, esperam um pelo outro até que o último chega, né? Não é assim? Porque jamais você vai fazer uma ceia, você vai fazer um jantar, você vai fazer uma comida, e você já vai sentar à mesa e dizer, eu já vou comendo porque aquele está atrasado, ou aquele ali. Não, isso fica antiético, fica feio, fica ridículo, né? Então vamos esperar, nem que ele chegue um pouco atrasado, mas a gente espera porque a gente sabe que é algo sério aquele ali, né? Aleluia, há um respeito, né? E se tratando de respeito, todo mundo quer ser respeitado. Agora você imagina dentro da casa de Deus, como nós tratamos a casa de Deus, irmãos? Com respeito, com reverência à casa do Senhor. Aleluia. Por isso que eu sempre falo, irmão, aleluia, hoje nós temos que limitar, aleluia, a casa de Deus com ordem e decência, porque a casa do Senhor já se diz, a minha casa será chamada casa de oração, casa para se buscar a presença do Senhor, para se encher da presença do Senhor Jesus, para ser batizado com o Espírito Santo de Deus, para se relacionar com Deus. Aleluia. E quando se fala em Santa Ceia, aleluia, nós falamos desta comunhão. Aleluia. Creio que cada um dos irmãos, nós temos comunhão entre um ao outro. Embora nós estamos vivendo, aleluia, que nem todos têm essa comunhão. Vamos ser bem sinceros e dizer que cada um para si e pronto. Mas não é isso que Cristo quer. Aleluia. Por quê? Porque, aleluia, você vai participar, aleluia, você vai comer da mesma comida, aleluia, que vai ser colocado naquela mesa. Aleluia. Né? Por mais que quando se reúne, né, geralmente quando a gente faz a confraternização da igreja, a gente, né, se organiza, um traz um prato, outro, né, aleluia, uma comida, um diferente do outro, aleluia. Mas mesmo assim, aqueles que vai chegando por o primeiro, vai esperando os outros. Mas só que na igreja de Corinto isso era diferente. Aleluia. Na igreja de Corinto, aleluia, por ser uma igreja rica, aleluia, estava faltando união. Porque aqueles que tinham condições, eles faziam a sua própria ceia. Aleluia. E quando nós, aleluia, falamos, né, aleluia, de união, de confraternização, hoje nós estamos aqui reunidos, a igreja está reunida, aleluia, para participar da mesa e da ceia do Senhor. Aleluia. E é tão gratificante, é tão maravilhoso quando nós participamos do corpo de Cristo, irmãos. Porque aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida. Aleluia. Então é necessário, aleluia, nós ter vida. Aleluia. E nós só tenhamos vida quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos para
as coisas que Deus criou, um peixe, aleluia, fora da água, ele não tem vida. Aleluia. Por quê? Porque a vida dele é na água. Então, se você pegar para refletir isso, irmãos, aleluia, nós só tenhamos vida quando nós estamos com a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus. Quando Cristo faz parte da nossa vida. Aleluia. Se Cristo, Ele não faz parte da minha vida, eu não posso dizer que eu tenho vida. Aleluia. Porque a minha vida está no Senhor. Por isso, aleluia, que nós precisamos ter esse sangue para nós podermos ter vida. Aleluia. E quando olhamos para esta palavra, Paulo ele vai instruir a igreja de Corinto com esse respeito. Quando nós olhamos para o texto da Sagrada Escritura, estava vendo, aleluia, falta de união entre os irmãos. E isso acontece no mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Falta de união. Aleluia. E nós precisamos ter esta união. Nós precisamos carregar isso conosco. Por quê? Porque ninguém é melhor do que o outro. Nós fizemos parte, aleluia, do mesmo corpo. Aleluia. Do mesmo sangue. Nós compartilhamos isso entre os irmãos. Mas, porém, a igreja de Coríntios, aleluia, precisava ser instruído, aleluia, com respeito ao se reunir no mesmo lugar, na mesma hora, aleluia, para se comer, aleluia, para fazer a ceia, aleluia. E observamos que naquela época, aleluia, né, aqueles que tinham condições já fazia a sua própria ceia, aleluia, já se antecipava, aleluia. Mas aí Paulo ele não admitiu, ele não aceitou que isso viesse a acontecer entre os irmãos. Aí por isso que ele diz no versículo 17, aleluia, nisto porém que vós escrevo, uma carta que ele escreveu, porque ele não estava presente, aleluia, nesse momento, mas chegou até ao ouvido dele que a igreja, os irmãos da igreja estavam se comportando totalmente, aleluia, errado. Não estava talvez desprezando os outros irmãos, porque tinha irmãos lá que não tinham condições, aleluia, tinha irmãos lá que não tinham recurso financeiramente, como nos dias de hoje é assim, irmãos. Tem aqueles que têm recurso financeiramente e tem aqueles que não têm recurso financeiramente, e nós olhamos com os nossos olhos e muitas vezes aqueles que não têm recurso financeiramente é esquecido, é deixado de lado. É bem-vindo, é bem recebido, é bem tratado com aqueles que têm recurso financeiramente. A visão do homem é assim, mas a visão de Deus, irmãos, é tratar todos iguais. Aleluia. Sem fazer exceção, porque a salvação veio para todos. Aleluia. Jesus, ele tratou todos, aleluia, com necessidade, aleluia, de ser salvo. Mas porém, aleluia, quando ele diz nisto, porém, que vós escrevo, não vós louvo. Isso é ridículo que vocês estão fazendo. Não posso me gloriar, aleluia, pela atitude de vocês. Aleluia. Então, o cristão, ele tem atitudes diferentes.
Nós que somos cristãos, nós temos pensamentos diferentes, atitudes diferentes e hábitos diferentes. Como assim, pastor Adriano? De tratar o meu irmão com respeito e dignidade. Aleluia. Dentro da casa de Deus. Por isso que a casa de Deus ela tem que ser reverenciada, principalmente na hora da palavra, reverenciada. Aleluia. Porque as pessoas hoje não estão mais não tendo respeito com a casa de Deus. E a casa de Deus, aleluia, tem que ter respeito. A casa de Deus, ela tem que, principalmente na hora da palavra de Deus, eu gosto muito de frisar isso, irmão, que na casa de Deus você tem que sentar para ouvir a palavra de Deus. Não tem que ficar esse corre-corre dentro da igreja. Aleluia. Se estiver aqui no banheiro, vai no banheiro, toma sua água. Aleluia. Vai no banheiro. Mas quando chega o momento de ouvir a palavra de Deus, senta para ouvir. Apenas 45 minutos de palavra. Aleluia. Aleluia. Queira você achar, dizer, porque o pastor Adriano é chato, porque o pastor Adriano, aleluia, fica pegando o pé. Quando você chegar no céu, você vai ver. Porque os olhos, as chamas do Senhor estão contemplando nós. Aleluia. Então vamos, aleluia, tratar a casa do Senhor com respeito. Mas aqueles, porém, quando Paulo diz, não vós louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, deveria-se ao contrário, e sim para pior, aleluia, para desprezos dos outros irmãos, aleluia. Vocês não estão se reunindo, aleluia, para se confraternizar entre os irmãos, pelo contrário, vocês estão se reunindo, aleluia, para trazer desordem entre os irmãos. Que a coisa mais ridícula, coisa mais feia, é quando a casa de Deus está em desordem. Não se entende mais. O irmão não se entende mais com o irmão, a irmã não se entende mais com a irmã, o irmão não fala com o irmão, a irmã não fala com a irmã, aleluia. O irmão não se perdoa com o irmão, a irmã não se perdoa com a irmã. Misericórdia. E muitas vezes querem profetizar. Aleluia. E vão dizer, aleluia, que Deus está usando. Como Deus vai usar, irmão? Sem, aleluia, um preparamento. Não tem como Deus usar, irmão. Isso é algo da mente. Aleluia. Porque Paulo está sendo bem claro, aleluia, na sua carta dizendo, aleluia, não vós louvo, eu não posso parabenizar vocês, aleluia, eu não posso dar os parabéns para vocês, porque a atitude de vocês, aleluia, é má. As vossas atitudes, aleluia, não é do agrado, porque vocês que conhecem a palavra de Deus, vocês deveriam se comportar totalmente diferente. Nós, como cristãos, nós temos que se comportar diferente. Queira você ou não, mas é uma realidade. O crente ele tem que se comportar diferente. Aleluia. Porque a própria palavra de Deus diz, aleluia, que quando o Senhor vier, saberá quem serve a Deus e quem não serve. Aleluia. Servir a Deus vem de servir alguém. E nós estamos aqui para servir a Cristo. Aleluia. Nós estamos aqui para servir, para ser servo. E sim para pior. Por que pior? Aleluia. Porque ele estava se comportando como o mundo. Aleluia. E isso estava acontecendo dentro da igreja. Aleluia. Hoje eu conheço pessoas, irmãos, que ele não se dá com o irmão. Eu conheço pessoas dentro de igreja, irmão, que até hoje ele nunca perdoou o seu irmão. Aí o camarada participa da Santa Ceia.
Irmão, a Santa Ceia, irmão, ela não te dá salvação. Pelo contrário, ela nos condena. Porque Paulo vai dizer na carta: Santa Ceia é algo simbólico. Participar do corpo e do sangue de Cristo é um memorial, aleluia, aonde nós iremos refletir, aleluia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E se nós, aleluia, não refletir isso, irmãos, vem aquelas situações aonde a pessoa, aleluia, se torna doente e não sabe por quê. Porque muitas vezes, irmãos, está colhendo aquilo que ele está plantando. Aí as bênçãos do Senhor vão tardar na vida do ser humano, por quê, irmão? Por causa das minhas atitudes. Porque eu quero estar demonstrando à igreja que eu não tenho nenhum problema. Aleluia. É se reunir, aleluia. E é tão maravilhoso quando há um encontro de família, que as pessoas se reúnem. E um começa a saudar o outro, comentar, aleluia, um com o outro, aleluia. Mas há também aqueles que não se dão. E ele não consegue nem se sentar à mesa. Porque eu olho para ele, aleluia, não suporto ele, não concordo com ele. Ou muitas vezes ele já vai se antecipar, aleluia, nas suas refeições. Aleluia. E hoje nós vemos isso acontecendo dentro das nossas casas, das nossas famílias. Jesus. Aleluia. Um já comendo antes de esperar o outro. Família é para se sentar e comer todos juntos, para fazer o agradecimento pelo alimento. Você já parou para analisar isso, irmão? Ah, porque eu estou com fome e já vou comer. Calma. Relaxa. Espera. Tem educação. Quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver preparado, aleluia, aí é momento de sentar na mesa e apresentar ao Senhor aquele alimento que o Senhor lhe concedeu, que o Senhor, aleluia, o abençoou para que, aleluia, você pudesse se alimentar daquilo que Deus fez. Aleluia. Aleluia. Mas no versículo, aleluia, ele se reuniu não para melhor, e sim para pior. Aleluia. E Paulo, ele não admitiu isso. Ele não aceitou isso. Por isso, aleluia, que ele vai instruir, ele vai trazer uma instrução, ensinar, aleluia, uma diferença, aleluia, em uma confraternização, em uma ceia, entre os irmãos, entre uma família. Porque nós somos uma família, nós somos a família de Cristo. Somos irmãos um do outro. Aleluia. No versículo 18 ele diz: porque antes de tudo, estou informado a haver divisões. Haver divisões no meio da igreja. Como que Deus vai operar numa igreja onde há divisão, irmão? Eu não consigo entender isso. Como que Deus ele vai abençoar? Como que vai haver milagre? Como que vai haver cura se a igreja está dividida? Deus, Senhor. Aleluia. Não tem como Deus operar. E ele estava todo dividido. Aleluia. Porque ele diz, porque antes de tudo estou informado, eu fui informado, aleluia, que há
divisão entre vós, a divisão entre vós, quando vós reunir na igreja, em parte eu creio. Aleluia. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós essa divisão. Aleluia. Essa falta de consideração pelos que não tinham condições. Aleluia. Porque aqueles que tinham condições faziam a sua própria ceia. Aleluia. Porque tinha condições financeiramente, tinha dinheiro. Então a ceia deles já era, aleluia, bastante. Trazia com sobra. Aleluia. Mas não é isso. Estamos falando de comida espiritual. Estamos falando de algo espiritual. Aleluia. Não de uma comida, aleluia, para saciar a fome. Aleluia. Porque esta comida, essa mesa, essa sobremesa, aonde depois iremos apresentar o Senhor. Aleluia. Que será o corpo e o sangue de Cristo, por um ato simbólico, por um ato de fé. Aleluia. Será assim o corpo e o sangue. Aleluia. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aleluia. Então Paulo está dizendo, até importa que haja entre vós, então isso é normal. Mas aqueles que é sincero diante de Deus, não tem essas atitudes. Ele compartilha, porque ele tem entendimento que eu sou irmão do meu irmão. Aleluia. Somos membros um do outro. Aleluia. Então, eu vou partir, eu vou repartir, aleluia. Mas aqueles que não tinham, aleluia, não estavam nem aí com o próximo. Não estava nem aí, aleluia, com os irmãos, com aqueles que não tinham condições. E aqueles que não tinham condições ficavam abismados, aleluia. E se escandalizava com aquilo. Poxa, aleluia, um tem bastante, não quer compartilhar, não quer dividir. Aleluia. Mas como nós sabemos que Paulo sempre foi uma pessoa bem categórica, uma pessoa que mais doutrinou a igreja, que mais ensinou a igreja. Por isso que a igreja precisa ser ensinada. A igreja ela precisa se comportar como cristão, tanto na igreja como lá fora. Aleluia. Nós não podemos ser somente cristão aqui na igreja. O pastor Adriano não pode ser apenas cristão aqui dentro da igreja, aleluia, de terno, gravata e lá fora fazer tudo diferente. Agir diferente, pensar diferente, olhar diferente. Não. Nós somos diferentes. Quem olha de lá de fora tem que saber que você é cristão, que você é diferente. Ou alguém vai dizer, você é crente? Não, eu não sou crente, eu sou cristão. Porque crente até o diabo é. E a palavra crente quer dizer crê em Deus. E as pessoas que estão lá fora creem em Deus. Aleluia. Mas eu não, eu sou cristão, porque eu sirvo a Cristo. Aleluia. Eu sou diferente. Mas nós estamos vivendo uma geração, aleluia, que não quer mais submeter, aleluia, os mandamentos de Deus, obedecer a ordem de Deus. Estão brincando, aleluia, de ser cristão. Brincando. Aleluia. O que nos impede de eu e você participar do corpo e do sangue de Cristo? É o pecado. O que impede de você, aleluia, aleluia, de descer as águas?
Uma coisa que eu sempre falo e gosto sempre de lembrar, que cada um de nós que estamos aqui, irmãos, cada um de vocês, se Jesus viesse hoje, se Jesus descesse hoje, se hoje Deus falasse para o filho, busca a sua noiva, aleluia, você estaria preparado? Você está preparado? Se de repente desse um estrondo no céu, porque vai ser assim, só vamos ouvir as trombetas soar aqueles que estiverem preparados. E você tem que estar preparado na igreja, você tem que estar preparado no seu trabalho, você tem que estar preparado nas ruas, você tem que estar preparado no colégio, aonde você estiver. Ali você tem que estar preparado para ouvir as trombetas tocar. Aleluia! E quando nós ouvir as trombetas tocar, eu saberei que eu estou preparado. Então, a única coisa que eu sempre gosto de falar, né, que nós podemos se orgulhar e dizer, eu estou preparado. E nada me impede de eu estar com o Senhor. Porque, aleluia, o que me impede de eu estar, aleluia, com o Senhor, o que me impede de eu se relacionar com Deus é o pecado. Aleluia. Porque o pecado, aleluia, nós não podemos abrir a porta, aleluia, para o pecado. São portas que têm que ser fechadas. Porque todos os dias que você participa de um culto, seja aqui, aleluia, na nossa igreja, ou quando você faz uma visita, você sempre vai ouvir que nós devemos se preparar todos os dias. Todos os dias nós temos que ser preparados, irmão. Aleluia. Porque você pode deitar e não pode acordar. É verdade. Meu Deus. Você pode deitar a sua cabeça no seu travesseiro e o Senhor fazer assim, ó. Aleluia. E se você não estiver preparado, você já pensou isso? Aleluia. Por isso que é importante quando nós estamos dentro da casa de Deus. Cuida como você presta o seu culto a Deus. Veja como você presta a Deus culto. Aleluia. Aleluia. Pode ser o lugar mais simples que for. Veja como está o teu estado, a sua vida espiritual com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque isso não é algo para se brincar. Não há mais tempo para se ficar pensando o que eu vou fazer da minha vida. Não há mais tempo para ficar cochilando em dois pensamentos, aleluia. Porque eu sou jovem, porque eu tenho mais tempo lá na frente, irmão. Os tempos estão sendo diminuindo na vida do ser humano. Os dias. Por que, pastor Adriano? Porque Jesus está voltando. Aleluia. E a coisa mais linda, mais maravilhosa é quando nós nos reunimos na igreja. E nós olhamos para o irmão, aleluia, saudamos o nosso irmão. Não temos nada que me impede, aleluia, de eu poder estar olhando para o meu irmão. As coisas mais tristes, mais feias, mais ridículas é quando eu não consigo olhar para o meu irmão. E muitas vezes a palavra está falando sobre perdão, falando sobre renúncia, falando sobre pecado, falando sobre como se colocar diante do altar do Senhor. E eu não consigo olhar para o meu irmão. E por mínimas coisas eu posso perder a minha salvação? Porque vai acontecer isso. Iremos perder a nossa salvação por mínimas coisas, irmãos. Por mínimas coisas. Aleluia. Mas aí no versículo 19 ele diz: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Agora no versículo 20 ele diz: quando, pois, vós reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? A ceia.
Aleluia. Então, quando nós se reunimos na casa de um irmão, aleluia, não é uma ceia que foi feita para se comer? Aleluia. Então, por que não esperar aleluia, o último chegar? Por que não esperar? Vamos esperar. Ainda está faltando gente, está faltando pessoa para se sentar à mesa. Aleluia. Enquanto o último não chega, aleluia, não podemos comer, vamos esperar. Até que o último chega e se assenta na mesa e partilhamos aquela comunhão. Aleluia. Comemos, aleluia, aquela comida, aquela ceia entre uns ao outro, sinal de união. Aleluia. Por isso que Paulo está dizendo: quando vós reunir na igreja, não é a ceia do Senhor que comeis. Por isso que é importante, quando você pegar o partículo do corpo, aleluia, espera até que seja dada a ordem. Aleluia. Não vai já colocando na boca. Aleluia. Espera. Isso não é uma comida. Aleluia. No versículo 21 diz: porque ao comeres, cada um toma antecipadamente. Está vendo? Por quê? Porque aqueles que tinham condições, aleluia, ele já se antecipava. Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha, e a ceia dele era separada, ele não dividia com ninguém, ele não repartia com ninguém. Aleluia. Mas aí Paulo disse: não, isso não é errado. Isso não é a atitude de um cristão. Isso não é a atitude de uma pessoa que conhece a Cristo. Aleluia. Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a sua própria comida. Aleluia. Aleluia. Aqueles que tinham condições já traziam, né, um pão, aleluia, um jarro de vinho, né, aleluia. Mas e aqueles que não tinham condições? Ficavam abismados, ficavam olhando aquilo e eles se escandalizavam. Aleluia. O que fazer? Aí chegou ao ouvido de Paulo. Aí Paulo disse: não, para aí. Aleluia. Isso está totalmente errado. Glórias a Deus. Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Aí ele diz: e a quem tem fome, fome, é comida? Aí eu estou com fome. E não chega aquela pessoa ficar agoniada para comer, né, Messi? Não é isso, cara. Aleluia. E muitas vezes nós agimos isso em casa. Que falta de união é essa na família, irmão? Aleluia. Quer ver? Tem pessoas que chegam até comer de boné. Na minha época, eu ainda sou assim. Quando eu trabalho na empresa, todo mundo de boné. Aleluia. E tem cristão lá que é de boné. Eu não, eu tiro meu boné. E muitas vezes eu falo: tira o boné, rapaz. Ah, sim, pastor. Desculpa, perdão. Jesus tem misericórdia de mim. Aí eu brinco, muitas vezes eu brinco: Jesus tem misericórdia mesmo. Então, muitas vezes, irmãos, veja o hábito que você cria. Ensina que nós devemos apresentar, seja um pedaço de pão que você pegar na sua mão, apresentar ao Senhor e dizer: obrigado, Jesus, por esse pedaço de pão. Obrigado por este alimento, Senhor. Que o Senhor venha cada dia mais multiplicar e não deixar faltar nada. Aleluia. E muitas vezes nós reclamamos, né? Porque nós somos assim. Mas se deparar, aleluia, e você vê lugares por aí que aquele pedacinho de pão que muitas vezes você reclama, aquilo era uma riqueza, que é uma riqueza. É, Jesus. Aleluia. É, Senhor.
Assim mesmo. Porque a fome, aleluia, é algo que dói. Mas aí ele diz, aleluia, porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome ao ponto que há também quem se embriaga. Chegava a se embriagar. Olha as condições que estava. Chegava, aqueles que tinham condições, chegava a se embriagar de tanto que tomava o vinho. E outros, aleluia, tanto que comia, aleluia, porque achavam que aquilo ali era para matar fome. Aleluia. Mas aí Paulo, aleluia, vai instruir, vai fazer uma separação, vai mostrar a eles que não é dessa forma que Deus se agrada. Assim é a nossa igreja, por isso que eu sempre zelo, eu cuido. Aleluia. Principalmente, aleluia, quando você vai... eu já notei aqui, irmãos, que muitas vezes tem pessoas que estão chupando chiclete dentro da igreja, irmãos. Vamos criar o hábito que dentro da igreja não se come chiclete. Fica ali. Joga fora. Casa de Deus é só uma criancinha, um nenenzinho que quer comer, porque ele não entende. Mas nós entendemos, nós temos. Isso é lugar de adorar ao Senhor. Vamos ensinar, aleluia, a buscar a presença de Deus, se relacionar com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. E muito em breve Ele vem. Hoje nós estamos, irmãos, eu gosto sempre de falar, eu tenho uma certa denominação, que eu não vou dizer o nome por motivo de ética. É muito importante isso, a gente não citar o nome de igreja. Mas tem uma certa denominação que quando chega na hora da palavra, eles já ensinam assim, ó. Todos os membros já são ensinados que vai chegar o momento de passar para os anciãos, para os pastores, para os diáconos, que vão aqueles que foi instruído para ministrar, eles já são ensinados a ir no banheiro tomar água antes que o ancião, antes que o pastor vai ministrar, porque é um silêncio total. Se cair uma agulha no chão, todo mundo escuta, de tão silêncio que é. E hoje é um rastro de cadeira para lá, um rastro de cadeira para cá. O que é isso, irmão? Vamos refletir a casa de Deus, 1h30. Nós podemos ficar sentadinho na cadeira, para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu sempre gosto de falar, irmão, desculpe a minha expressão, mas é uma pura realidade. Um único objeto, como que eu posso dizer, que foi dada oportunidade, que foi dado permissão para transmitir, foi o celular, e o resto, coloca no modo avião. Olha, se você quiser falar comigo, depois das 9 horas você pode falar, que daí eu libero. Quando isso, caso contrário, não deixa o celular te atrapalhar, não deixa aquela vozinha do WhatsApp. Aí a pessoa já vai olhando e já ali. Não faça isso. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito Santo, analisa comigo. Se eu falar uma palavra, aleluia, de repreensão, muitas vezes, é uma comparação que eu vou dar. Se eu falar uma palavra de repreensão para a nossa irmã Isabela, no momento ela vai se entristecer. Vamos ser realistas, vai se entristecer. Mas é pro bem dela. E depois ela vai refletir, não, é pro meu bem. Se o meu pastor me chamou atenção, é pro meu bem. Agora você imagina, irmão, o Espírito Santo de Deus ser entristecido pelas nossas atitudes. Por nós não aguentar 1h30 dentro da casa de Deus, irmãos. Porque é um dia especial que é a Santa Ceia do Senhor. Se reunir, aleluia, para escutar, para aprender. A coisa mais gostosa é quando nós sentamos dentro da casa de Deus para aprender, aleluia, e ver que realmente aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para mim é que eu venha se relacionar com Ele cada vez mais. Porque muitas vezes nós procuramos se relacionar com as coisas do mundo, que é a coisa mais fácil que tem. Nós se relacionar com as coisas do mundo, e para a palavra de Deus parece que é difícil.
deveria ser diferente. Você já viu as pessoas lá fora se comportar como cristão? Você não vai ver. Eles não se comportam como cristão. Mas nós cristãos muitas vezes queremos se comportar como eles. Aí eles olham para você e dizem: "Mas tu não é crente?" Como certo dia chegou uma pessoa e perguntou assim: "Pastor Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que o senhor não gosta muito que fala essas coisas, mas o senhor já viu nas redes sociais um irmão que prega a palavra? E o WhatsApp dele?" Eu disse: "Não, o senhor não viu? Eu vou mostrar para o senhor. O cara está lá, com o peito de fora. Ele está assim." Eu olhei para ele e disse: "Irmão, vamos orar aí, que Deus tem misericórdia dele, né?" Olha, você vê a atitude. Com a camisa baixada aqui assim. Sinal de, como que diz assim, quer ser o, como que eles falam, quer ser modelo, né? Olha a atitude do cristão, irmão. Crente age diferente. Crente pensa diferente. Crente não tem que ficar prestando ouvido para escutar coisas banais. Por quê? Porque o inimigo, aleluia, ele tem essas oportunidades. Vamos ver a reação desse crente para ver se ele vai gostar ou não. Quando cheguei a esse momento, daí nós refletimos e vamos ver: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque nós temos medo de participar disso aqui. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter receio, respeito, temor, porque é a ceia do Senhor. Aleluia. Aí Paulo vai dizer: "Não tendes porventura casa onde comer e beber?" Olha aqui a pergunta que ele faz: "Vocês não têm casa para comer e beber? Por que vocês têm que agir dessa forma aqui na casa?" Aleluia. "Que vós quereis louvar-vos? Eis, nisso certamente não vos louvo, nisso certamente não vou parabenizar vocês. Eu não vou elogiar vocês pelas atitudes de vocês, pelo comportamento de vocês, pelo modo que vocês estão agindo perante os irmãos, perante a casa de Deus." Aleluia. Isso não é um comportamento. Aleluia. "Porque eu recebi do Senhor o que vós entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão." Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graça e o partiu. Então qualquer um, você que é batizado, qualquer um pode participar, mas veja como você participa, para você não ser condenado com o mundo. Aleluia. Aleluia. "Porque todas as vezes que comeres esse pão, beberes esse cálice, anunciar a morte do Senhor." Então toda vez que você participa, aleluia, desse cálice e desse pão, você está anunciando a morte do Senhor. Você está dizendo: "Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Jesus em breve vem." E você está preparado se ele bater na porta? Porque a morte é inimigo do crente. Ela é a nossa inimiga. Aleluia. E todos nós vamos enfrentar a morte. A morte é gelada. Mas o mais importante é quando ela bater. Aleluia, ela vai cefar apenas o corpo, mas a alma não. Essa matéria sim. E muito em breve nós estaremos com o Senhor. Fica de pé, queridos. Amados irmãos, quero convidar o presbítero Cristo para estar lavando as mãos, Diácono Severino. Nós vamos fazer aí a consagração do corpo e do sangue de Cristo. Glórias a Deus. Eu vou estar ali lavando as mãos também. Glórias a Deus. E a minha esposa vai colocar o enseado ali. Nós vamos cantar todos juntos, em nome de Jesus. Irmãos, só lembrando que antes de nós fazer a oração, o nosso irmão evangelista santo, cheguei, irmão evangelista santo, nosso irmão evangelista santo, nossa irmã Dani, a Priscila, toda a sua família, né? Eles vão fazer parte da nossa igreja aí, né? Graças a Deus. Já fazia parte, era um tempinho, voltaram novamente, né? Aleluia.
O evangelista Sandro, ele só vai participar da Santa Ceia no mês de junho, né? Graças a Deus, aí ele vai ser liberado, as atividades dele, vai ministrar, vai pregar nos cultos de doutrina e vai ser bênção de Deus. Eu quero fazer uma hora pela sua família, que o Senhor venha dar graça, dar força, porque Deus usa poderosamente a vida dele, ele sabe disso, né? Graças a Deus. E eu fico feliz, eu fico grato por, né, lembrar novamente aí do pastor Adriano, nós, a nossa família, estamos aí para ajudar, nós estamos aí para somar e não dividir. Amém, irmão? Então, que, aleluia, o Senhor vem abençoar toda essa família em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar. E você que vai participar, aí você fica de pé. E aqueles que não vão participar, aí você toma os seus assentos, mas não deixe de cantar tudo junto nós. Aleluia, para que os irmãos possam ir em nome de Jesus. Amém? Oramos, amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida do teu servo, do evangelista Sandro, Senhor Deus, de toda a sua família, que ele está aqui novamente, Senhor Deus, para cooperar na tua obra, para fazer aquilo que ele mais gosta, Senhor Deus, e aquele irmão que vai participar do corpo e do sangue de Cristo, que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus. Amém? E amém. 301. Não deixe de adorar, irmão. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Discípulos a contar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a cair então, vem o fogo deste pão, meu corpo, ele não sangue, Senhor. Você pode falhar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus vencerá. Sem mistura ele dá, e também da vida o pão, ele nos traz consolação, de tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Vem faminto a Jesus, vencerá. Ele Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ser.
transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Aleluia. Meus amados irmãos, e tendo dado graça ao partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Como ministro da palavra de Deus, eu ordeno que a igreja participe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Algo mais que a neve. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, Deus da glória, Deus de poder, ó Pai. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Deixe esse sangue lavado com roupas que são salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, com profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, com teu sangue nos torna Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus de glória. Meus amados irmãos, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Como ministro da palavra de Deus, ordeno que a igreja participe e se alegra no Espírito Santo.